Olá, olá a todos. Estamos aqui gravando mais uma aula, um webinar relacionado aos comandos do MySQL, complementando aí, e já a nível de pessoal que já está em época de avaliação aí, revisões, tá? Vamos falar hoje sobre a estrutura do comando select, tá? E alguns recursos de união, recursos de agrupamento de dados, enfim, todos os recursos associados à manipulação de conjuntos de dados, tá? Complementando aí o nosso estudo. Como vocês viram nas últimas aulas, né, relacionadas aqui, a gente aprendeu a manipular a estrutura de um banco de dados, aprendemos a manipular através dos comandos de manipulação de dados, também, né, então criamos estruturas e implementamos dados nessas estruturas. E agora vamos desenvolver aqui os recursos ainda nesse ambiente, ok? Bem, eu tenho aqui, né, um banco no MySQL, né, o Query Browser, como a gente já viu desde a aula passada, o seu editor gráfico de manipulação de dados. Tem aqui alguns bancos de dados que foram desenvolvidos aqui, criados, e para esses bancos de dados temos também algumas tabelas. Exemplo aqui, o banco de dados DB livro e a tabela funcionário. Repare que simplesmente eu clicar, vocês sabem, né, eles mostram aqui já o comando select, com os asterisco indicando todos os campos de origem, né, do from, da tabela funcionários. Esse F aqui significa apenas um alias, que na verdade é um apelido para relacionar a própria tabela funcionários, ok? Ao clicar, repare que eu tenho o registro ali já inserido, né? Tem as informações. Bem, o comando select, como a gente viu, ele pode ser usado de diversas formas. A estrutura é muito completa. Então nós vamos ver aqui alguns exemplos de recursos, tá? Primeiramente, só para implementar um pouco esse banco aqui, vamos incluir alguns registros, tá? Só para fazer uns testes aqui. Lembrando, revisando os comandos, né? Insert, que é o comando para inserir, né? Int, o nome da tabela e as valuas e os seus valores, tá? Seus conteúdos. Posso relacionar os campos aqui antes dos valuas, ok? Bem, vamos colocar aqui no, porque eu não vou preencher a primeira chave, né? O nome, Pedro, nome que seria relacionado o conteúdo para o campo nome. Vamos colocar aqui um celular como exemplo, tá? Então, podemos preencher o residencial. Idade, para que o conteúdo de texto fica entre apóstrofo, tá? Conteúdo numérico não precisa. Admissão, vamos colocar aqui no formato de data, que no MySQL é ano, mês e dia. E o salário, que seria um valor para testar, ok? Bem, então, ao fazer isso, vamos botar aqui, ponto, né? R$3.000. Mandar executar, ele vai automaticamente apontar, opa, tem um item aqui, não pode ser nulo aqui, um item relacionado à sequência, que é a chave, tá? Ele não deve estar com uma chave auto-incrementada. Ok, foi inserido porque foi posto aí o incremento. Para confirmar aqui, você pode, no próprio Query Browser, editar a estrutura da tabela. Ó, verifique o item auto-increment, ele não foi habilitado, tá? Caso você habilite aqui e salve a estrutura, ele vai automaticamente estar inserindo esse ID, né, essa chave, né, de ligação da tabela automaticamente. Ok? Então agora, né, sei que podemos inserir aqui mais um registro só para finalizar. 3, Ana. Vamos usar os mesmos dados, só trocar aqui a idade. E vamos trocar aqui também o valor do salário e também a admissão dela. Vamos botar aqui em 2010, por exemplo. Executar. Pronto. Perfeito. Agora, verificando novamente, né, o select, tá lá, já temos mais registros aqui associados, tá? Só um segundo só.
Vou botar aqui diretamente select funcionários. Para que você digitando não precisa preencher com alias, tá? Então está aqui já os nossos registros cadastrados. Vamos aprender um pouco sobre o estudo do comando select. Eu posso relacionar os campos que me interessa exibir na minha seleção. Exemplo, nome, idade. Tá? Ao mandar executar, só me trouxe nome e idade. Condicionado via cláusula where, que idade seja, por exemplo, maior ou igual a 30. Então, somente idades acima de 30. O Pedro e a Ana seriam. O João, Joel da Silva, não. Então, vamos executar. Olha lá, ok? Do mesmo jeito, se eu pedir idades menores que 30, por ser número, ele vai me dizer que só tem esse Joel aqui. Ok? Vamos então agora. Ah, mas professor, se eu quisesse tirar um intervalo de 40 anos, teria como? Tem duas maneiras de fazer. Posso pedir que seja, por exemplo, maior que 30 and, que é um indicador, né, um operador de ligação de condição, idade menor que 40 ou 45. Não está 42 para pegar apenas um registro. Está lá, só o Pedro está nesse intervalo. Ok? Podemos também usar uma cláusula chamada between, tá? Vamos utilizar aqui between, que significa entre, né? Between, idade between 30 and 42. Mandar executar, teremos o mesmo resultado, ok? Das duas maneiras eu teria o mesmo resultado, que seria a idade nesse intervalo. Bem, vamos pedir então agora para que ele possa mostrar não esses registros, esses dados apenas, mas todos os dados que compõem essa idade, ou melhor, independente da idade, mas que esteja ordenado pelo nome. O termo order by, ao fim sempre do comando select, permite colocar os registros em ordem. No caso aqui, ordem alfabética. Tá? O padrão é crescente. Caso você queira decrescente, basta colocar desk ao final. Ele vai inverter a ordem, ó, Pedro primeiro na sua lista. Tá? Vamos aqui puxar um pouquinho e vamos trabalhar aqui com outros recursos. O select é um comando muito versátil. E uma das funcionalidades dele é permitir que você trabalhe com agregação. Agregação é a possibilidade de você, via funções de agregação, agrupar dados. Então, por exemplo, vamos colocar aqui nome, idade, por exemplo, salário. 3 campos. Pegar as pessoas que recebem salário acima de 1.500. Mostrou 2 registros. Porém, eu quero não o salário, eu quero a soma desses salários. Será que tem uma maneira de ele agrupar isso para mim? Tem. Se eu pedir aqui uma função de agregação, como sum, apenas do salário, ele vai me dizer, repara aqui, vai somar os salários. Vamos tirar a condição por enquanto aqui. Ele vai me dizer que de salário total eu tenho lá 5.800. Somou. Ah, mas eu quero indicar aqui, por exemplo, de acordo com a idade. Ora, a idade ela não está agrupada, ela não está relacionada, só vai somar o salário. Então isso aqui ele não vai entender o que você quer fazer, ele vai dar um erro. Podemos testar. Vai dizer que você não está agrupando a idade. Ó, ele mostrou ali para você apenas o quê? Um item, 25. Apenas o primeiro registro que atendeu a lista, que seria o primeiro funcionário. Para que essa informação venha correta, você vai ter aqui o item idade, porém você vai agrupar por idade. Group by, agrupado pela idade. Olha agora. Agora ele deu
a soma se houver por idade, ok? Vamos criar então aqui vamos colocar um campo aqui para ficar mais sentido, chamado função nessa tabela de funcionário. Vamos alterar aqui a estrutura rapidinho. Alter Table, né, para alterar a estrutura, revisando aí para vocês. O nome da tabela, funcionário, adicionando o campo função, tá? Que é um varchar de 30, vou botar aqui de 60 caracteres. Vamos confirmar, tá? Opa, ele precisa dd função varchar, tá escrito errado, né, pessoal? Varchar, para que ele destaca a informação. Ok, foi inserido. Vamos então agora adicionar registros, né, adicionar conteúdo para essas funções. Vamos rapidamente só para listar aqui, né, o que a gente tem ali, né, nome e função que eu criei agora da tabela funcionários. Bem, podemos aqui também observar nesta opção aqui do detalhamento da tabela, campo ID, nome e João, aqui, ok. Vamos colocar aqui, condicionando que vamos atualizar o conteúdo. Update, funcionários, definindo, setando o que? Função igual a analista, onde o que? Se eu colocar somente analista aqui, todos os registros, vocês sabem, serão acionados pelo funcionário. Então, todos virão analistas. Como eu quero dizer que o analista é só o Pedro, eu tenho que condicionar. Então, o nome poderia ser o ID funcionário, poderia ser algum campo que identifique ele, né? Vou botar aqui pelo nome, Pedro, só tem ele, né? E vamos mandar executar. Então, eu vou atualizar funcionários, definindo função como analista para o nome Pedro. Foi efetuada a alteração. Caso eu queira observar agora, vou cortar aqui, puxar aqui mais rápido, tá lá. Vamos buscar aqui, todos os dados, né? Vamos diminuir um pouquinho nossa visão aqui. Tá lá na lista a função Pedro. Vamos então recolocar aqui, vamos botar a função de vendedor para os outros, botar aqui para o ID funcionário, igual a 1, apliquei, e vamos também fazer para o 3. Pronto, então os dois são vendedores. Ok, se eu for multiplistar agora, né, vamos multiplistar somente nome, função e salário. Repare que está lá, cada um com as suas funções e seus salários. Agora vamos brincar com esse recurso, que é, na verdade, a agregação que a gente iniciou o assunto. Eu quero a função, mas eu quero ela com a soma dos salários. Vou tentar executar. Vendedor, 1.500, ele pegou o meu registro. Bem, mas eu quero saber por função. Então, vamos botar aqui o acompanhamento, né? Agrupamento pela função. Vamos observar que, agora sim, a analista só tem um, 3.000, e o vendedor tem um de 1.300 e outro de 1.500. Ficou um total agrupado. E qual a média desse salário aí? Se eu quisesse olhar a média salarial, independente da função. No caso aqui, eu posso botar independente da função que ele trabalha, tá, gente? A função associada no MySQL para buscar a média é AVG. Tá? Então, AVG, vamos executar, o salário médio do vendedor foi a metade,
Como só tem um analista, 3.000, mas o vendedor, ele buscou a média. Caso eu queira contar quantos registros tem, existe também uma função que conta a quantidade de funções que tem salário agrupado. Olha lá, analista tem um, vendedor tem dois. Ok? Isso facilita muito o nosso trabalho para manipulação de dados. Outra funcionalidade interessante de agrupamento, buscar o máximo e também, por que não o mínimo, né? Salário. Olha que legal. Vamos até aqui, independente do agrupamento, da função, vamos tirar aqui com o máximo ou mínimo salário associado, dependente da função. Olha lá, 3.000 e 1.300, o máximo mínimo. Se eu colocasse a função aqui e mandasse novamente agrupar, ele ia me apresentar quais funções tem esses salários, né? Ok? Analista 3.000, vendedor 1.300, que é o mínimo, máximo 1.500. Okay? Então são funções de agregação que permite o quê? Ao sistema, a listagem ficar bem mais completa, com muito mais recursos, tá? Existem outras funções, essas são as principais de agregação que se encontram no MySQL. Bem, como a gente viu, os dados do MySQL, né, o select, ele pode ser é utilizado para listagem. Então, quanto maior a quantidade de recursos você associar e ferramentas para ter essas listagens, maior é o seu controle. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, uma situação onde eu não tenho, por exemplo, todos os dados dos funcionários. Eu só tenho aqui, por exemplo, nome e função. Porém, esses nomes e funções, vamos supor que de uma lista muito grande, eu sei que o nome do funcionário começa com Pedro, ou começa com P. Ou tem, por exemplo, tem Silva no meio do nome dele, ou no final do nome. Eu posso usar o recurso condicionando onde nome como, vamos procurar algum nome que tenha lá Dá, ou Silva. Silva, com tudo que tiver. Essa indicação aqui, esse porcento, vai indicar todos os caracteres após a palavra Silva. Vamos ver se vai encontrar alguém. Não encontrou ninguém. Vamos inverter. Tudo que tem antes e finaliza com Silva. Opa, achou um. Ok? Tudo que inicia com P em diante. Achou Pedro. Tudo que tem uma palavra no meio, que no caso, dá. Repara, o dá aqui, o Joel da Silva, que é vendedor. Então, temos like, tá? O complemento, a cláusula like permite buscar a partir de parte de uma cadeia de caracteres ou um número, facilitando muito a nossa vida, tá? Do mesmo jeito também, que é uma condição, eu posso trabalhar com mais de uma condição. Vamos trabalhar aqui que tenha a, no meio, praticamente todos têm, né? And salário maior que 1.500. Poxa, você não indicou o salário aqui. Não tem que estar associado aqui na relação dos campos o item da condição, tá? Ele pode estar ou não. Aqui eu usei o nome, mas o salário é um campo da tabela, então ele pode ser vinculado aqui e não precisa ser mostrado, ok? Opa, só achou um, né? O da Silva aqui. Vamos tirar então a cláusula like da Silva, né? Tem salário também. Vamos tirar aqui e vamos ver agora como é que se responde o resultado. Duas pessoas, tá vendo? Tem um salário acima de 1.500. João e Pedro. Ok? Então, pessoal, o comando select tem um conjunto enorme de estruturas, tá, de sintaxe. Vocês podem observar aí no material que a gente tem, tá, esses principais comandos. E também a gente pode trabalhar com ele para fazer seleção em múltiplas tabelas. Vamos considerar aqui uma situação que eu tenha uma outra tabela no banco de dados. Vamos criar aqui uma tabela chamada setor.
create table, botar de tab setor, e nesse tab setor eu vou ter a função, que vai ser minha chave de ligação, tá? Aqui no caso, uma simples, vou achar de 60, e o setor ao qual eu quero indicar também, vou achar de 50. Vamos criar essa tabelinha, tá? Ele criou. Vamos preencher, tá? Insert into. Ó, se você for vir aqui no banco de dados e mandar ele dar um refresh, vai mostrar que tem a tabela, tá vendo? Setor e tá lá funcionário, seus campos. Vamos lá, insert, tab, setor. Vamos botar os valores para ele, né? Vamos botar aqui função vendedor. Aposto, né? Vendedor. Cuja função, cujo setor é lojas. E vamos botar aqui também um outro conjunto de dados. Vamos botar aqui o analista como sendo escritório, setor de escritório, ou setor gerencial, por exemplo. Então, criamos as funções, vendedor para o setor loja e analista para gerencial. Mandar dar um insert, ele inseriu lá. Vamos observar o conteúdo da tabela setor. Está lá os dois setores. Tá. Então, agora vem a pergunta. Eu tenho duas tabelas aqui. Tenho a setor e a função. Será que eu consigo aqui identificar quais funcionários estão em quais setores? Repare, eu quero pegar dados, nome do funcionário e o setor. O setor não está em funcionário, está função. Mas a função é meu campo de ligação aqui neste exemplo. Então, eu vou listar os funcionários por setor. Como eu faria isso? De uma maneira bem tranquila. Eu vou selecionar, relacionando as tabelas, através do campo. Esta é uma maneira simples que eu tenho a relação em termos de execução. Então, vou relacionar. Vou chamar aqui o setor de S, tá? Para facilitar. E vou chamar aqui o funcionários, né? Que é a minha tabela de cima, né? Funcionários de F. Se eu colocar assim, ele vai me listar o quê? A junção de todo mundo. Olha só que interessante. Eu botei os campos. Mas ele juntou para cada setor e funcionário. Como tem dois setores, né? Ele duplicou funcionário. Então, essa maneira aqui não é a maneira correta. Eu tenho que organizar de forma correta. Para não mostrar todos os dados, vamos botar aqui nome. Mas nome de quem? Nome de funcionário. Então, como eu criei o alias, eu posso usar ele aqui. f.nome. Por isso que eu uso o alias. Para não ficar escrevendo muito aqui, tá? f.função. Podia ser s.função, todos os dois têm função, vírgula, aí s.setor. Porém, o que? Para condicionar e ele exibir apenas as informações, eu vou dizer que where, onde s.função ou f.função é igual em s.função. Repare que eu estou dizendo que as funções se equivalem para a relação. Ao executar, está lá, mostrou os vendedores das lojas e o gerente como sendo analista, ok? Essa é uma seleção para mais de uma tabela relacionada com seus respectivos campos, condicionando em tempo de execução. Tá? Ah, professor, mas eu posso, por exemplo, dizer que eu não quero que apareça o Joel, ou que só salários acima de 1.500? Posso colocar aqui end f.salário maior ou igual, vou botar aqui maior ou igual
1.500. Vamos executar aqui. Ok? Então, condicionei o funcionário, ele observou a condição de funcionário na ligação com a função, tá? Do mesmo jeito que eu posso botar apenas e setor, então S ponto setor, igual a lojas. Pronto. Aí eu fui bem mais específico. Então, só o Joel da Silva, vendedor, que atende essa condição. Ele tem um salário maior que 1.500 e está no setor loja. Tá? Bem, eu fiz uma junção de dados nas tabelas para relacionar. Então, essa é uma maneira. Existem maneiras também mais aprimoradas, que é através do conjunto de comando unions. O que eu fiz aqui, pessoal? Simplesmente botei um comando para comentar. O comando para comentar, você pode botar barra asterisco e fechar com asterisco barra. Tá? Tudo que está aqui não será executado. Exemplo, se eu mandar mostrar aqui o setor, eu vou mostrar só o setor. Isso aqui não foi executado porque está como comentário. Um resultado semelhante de forma a utilizar os recursos de união de dados, tá? É utilizando o comando join. O comando join, né, a cláusula join, ela permite que eu faça associação de tabelas com recursos de conjunto de dados. Eu posso ter união, join, para os lados. Eu vou mostrar para vocês aqui uma informação rápida aqui. Só um segundo só. Sobre o material das nossas aulas, tá? Segundo só. Essa apostila complementar que vocês já conhecem, tá? Os comandos principais de seleção, tá? Mais fácil lá, né? Aqui eu pedi que ele aponte a posição do comando. Temos isso aqui também, tá, para vocês. Uma maneira também, juntamente com o Johnny, é você fazer uma seleção de múltiplos dados. Olha esse exemplo aqui. Eu vou usar o nome de funcionário, que o salário seja o menor salário de uma outra tabela ou da mesma tabela. Então, isso aqui também é um recurso bem interessante. Vou puxar esse exemplo aqui para a gente usar lá no nosso caso. Repara que ele está pedindo quem é essa tabela. Funcionários, né? A gente tem funcionários. Temos nome e salário. Então, ele vai me listar o quê? Opa, só Ana é um funcionário que tem um salário sendo o menor salário dos funcionários. Tá? Usei a mesma funcionalidade aqui, só para a gente complementar os recursos que existe de subconsultas na consulta. Agora vamos trabalhar assim com join, tá? Associando. Vamos usar o comando select, bem parecido com o de cima, tá? Até o from, aqui. Vamos aumentar o nosso comentário para cá e aqui utilizar. Vou selecionar esses dados aqui da tabela setor inner join, quer dizer, unidas o mesmo conteúdo com a tabela funcionário on. Qual a condição da união? A condição da união é que f.função é igual a s.função. Então, ele vai ter que trazer o mesmo resultado que trouxe anteriormente, quer dizer, a relação de nome, função e todos os setores das tabelas, interligando setor e funcionário pela união, tá? Ok? Bem, agora, como a join é um recurso bem interessante de
você manipular dados, você pode fazer uniões de dados entre tabelas no sentido de todos os dados que estão em funcionário e apenas alguns encontrados na tabela setor. Então você pode usar um left join aí, ou o inverso, todos estão do setor para aqueles funcionários, right joiner. Ou todos de todos, caso você queira fazer um Warner joiner. Então há uma combinação de joiner. Vamos usar aqui um left aqui. Olha como é que o sentido altera nesse momento que eu estou fazendo uma ligação para a esquerda. Bem, só tenho 3 funcionários que têm os mesmos setores, né? Mas vamos considerar aqui que eu tenha uma condição. Que nós temos aqui as mesmas análises de um lado e de outro. Vamos tirar aqui apenas a preferência de setor loja, tá? Vamos pegar. Buscando, dando preferência a funcionário para setor. Como nós temos os mesmos valores, pessoal, você não vai ver diferença, mas você pode fazer uma união, caso tenha múltiplos dados e você queira dar preferência somente os encontrados de uma tabela para outra, através do inner, left or right join, tá? Ou também, ou the full join, que é uma outra combinação de todos para todos. Isso foi para mostrar a vocês que, além da maneira de selecionar em tempo de execução, ligando os campos comuns, você pode também fazer com que utilize via comando join, fazer utilização via o comando join, tá? Que é um comando para fazer união de dados entre tabelas, ok? Mais um recursozinho, vamos observar aqui se tem mais alguma coisa a falar sobre o material. Um exercício lá para vocês. Intercept, accept, que são recursos que você pode juntar resultados que são incomuns entre as tabelas, tá? O termo union serve para você unir dados entre as tabelas, que pode ser na mesma tabela ou em outras tabelas. Exemplo, na tabela professor, eu tenho CPF, nome, na condição que é de Ilhéus. Na funcionário, eu tenho naturalidade de Ilhéus. E esse resultado pode ser unido também com a tabela aluno. Então, aluno, funcionário e professor são tabelas diferentes. Repare que é fundamental para que você faça a união entre as tabelas via comando union, os campos que sejam os mesmos de referência. Ele não pode ter campos de tipos diferentes, tá, pessoal? Isso é uma regra. Mas ele vai unir tudo que tem nome, CPF em professor. A condição Ilhéus aqui é apenas para você filtrar, tá? A tabela aluno, funcionário é a tabela aluno, ordenado por nome. Então ele vai fazer a união dos dados entre todas as tabelas. Muito interessante o recurso do union, tá? Aqui o exemplo, tá? Que a gente teria, né? Associando o union. Aqui o inner join, que a gente falou na aula agora há pouco, tá? É possível você escrever a consulta de ligação, que a gente fez aqui o exemplo, e ligando os campos, tá vendo? As duas tabelas que esses campos são iguais. E aqui usando o inner join para fazer a ligação via o comando join, tá? Observação lá no agrupamento. Caso você queira selecionar com as funções de agrupamento dados e queira botar alguma condição onde você quer condicionar, na verdade, o item agrupado, na verdade, o item que foi condicionado à função de agrupamento, você vai ter que usar o complemento afim, tá? Não é o where, porque o where é somente para o contexto campos simples. Para o item agrupado seria o comando afim, ok? Umas dicas aí para vocês estarem aí relembrando aí, né? Viram aqui as funções de agrupamento count, max, min, avg, que a gente viu agora há pouco. Um complemento também interessante, o comando distingue, que ele vai distinguir. Para que serve esse comando? Vamos botar aqui um exemplo aqui. Vou botar aqui no nosso exemplo. Eu sei que acho que ele serve, né? Mas vamos voltar aqui. Vamos colocar aqui. Repara que loja
tem duas vezes, né? Aqui. Eu tenho loja no setor e loja do setor. Então, fatalmente, ele vai listar todos sem loja. Mas se eu colocar esse termo aqui, eu estou pedindo, olha, distingue nesses campos repetições. Faça a distinção entre dados, exigindo que ele não repita dados. Então, ao fazer isso, ele vai, vamos botar aqui só um exemplo para ficar fácil, somente função e setor, para ficar claro o entendimento, tá? Não vamos ligar nada, só função e setor. Ó, tá vendo? Se eu não colocar o comando string, o que vai acontecer? Ele vai me listar os dados que estão ali, tá? Nome e setor. Agora vamos ligá-los aqui com a tabela inner join dessas funções. Vou mostrar todos os registros aqui. Agora vamos acrescentar aqui o comando para distingui-los aqui. Repararam? Vou desfazer aqui, ó. Se eu não coloco para ele distinguir, ele vai listar o quê? Duas vezes lojas. São dois vendedores que estão em lojas. Mas quando eu falo para ele, olha, você vai ter que distinguir esses dados. Eu não quero que haja repetição. Quero saber se há loja e se há gerente, né? No caso de setor. Então, ao botar o complemento distingue e mandar executar, repara, ele faz como se fosse um filtro forçado para distinguir conteúdos, tá? Entre eles. Então, ficou apenas setor e gerente, ok? Então, nós temos aqui a função do comando distingue, tá? Outros recursos também, você pode fazer operações matemáticas, a gente já viu isso, tá? Para representar, por exemplo, lá da idade lá. Salário, vamos fazer um acréscimo de salário lá, né? Selecionar nome, vírgula salário, vírgula função, apenas de funcionário, certo? Ok. Agora eu quero que esses salários, né, de funcionário, como no exemplo aqui que a gente estava vendo, ele possa ser calculado. Eu quero acrescentar um percentual no salário. Então vamos pegar aqui que salário vai ser multiplicado por 1,5. Então, ele vai ter o salário antes e o salário depois, né? Salário atualizado, salário comum. Tá lá, salário comum. Agora vamos aplicar isso, então, no funcionário. Vamos atualizar o salário do funcionário. Da função vendedor, vamos dar 10% de aumento para os vendedores. Como eu faria isso? Simples. O comando para atualizar os dados, que é o update, na tabela funcionário, definindo quem? Salário para salário vezes, vou botar 5%, tá? 1,05, que a função seja vendedor. Vamos ver. Opa, salário, deu algum erro aqui no comando salário. Salário vai receber salário vezes funcionários, definindo salário vezes 1,5, a função é vendedor. Ele falou que tem uma informação truncada aqui no campo salário. Deixa eu botar aqui um recurso para que ele entenda essa operação, mas isso não vai fazer diferença. Aqui é a função vendedor vinculado. Vamos guardar esse comando aqui, tá? Para que ele possa ter. Vamos botar aqui a tabela. Opa.
Exemplo simples, salário multiplicado como valor. Se eu quero fazer isso aplicando, eu vou botar update. Updates funcionários, setando salário, está escrito corretamente, salário, igual a salário, vezes 1,5, na condição que vendedor. Se eu fizer isso aqui, ele vai fazer para todo mundo. Vou aplicar só para ver onde está, porque ele está chiando. Ele está apontando que a truncate no comando, a palavra salário ele não está entendendo. Interessante. Ele está. Não estou conseguindo aqui relacionar. Funcionários definindo salário, o salário atual vezes 1,05. Aqui tem que aplicar para todos. Desculpa, faltou o sinal. Vou multiplicar o salário por ele mesmo, não. Ah, pessoal, ele está falando que a tabela livro, tá? Não existe funcionário aqui. Funcionário. Vou verificar isso aqui e retorno para vocês. Tá? Essa atualização simples aqui que o comando update não quis fazer. Vou verificar o que está acontecendo e retorno para vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá, da relação aqui de comandos, da estrutura, e a gente continua aí nos próximos encontros. Um abraço.